Senta, livra a cabeça e faz. Graças àquela tua dica que me mandaste em outubro de 2024, hoje a minha empresa está a fazer 250 mil meticais por mês. Começou tudo aí, comecei a treinar. Eu tornei-me uma criança que sabe de si, mas ao mesmo tempo tem aquelas inseguranças. Assistia muitos vídeos sobre, só que nem sequer entendia o que era. O que tu achas que conta mais quando a pessoa quer começar? É disciplina? É vontade? Motivação? Uma coisa como eu percebi, muita gente fica nos planos. Vamos imaginar que isto aqui é a vida. Hoje, gostaria que tu partilhasses um bocadinho da tua história. O que te levou a começar? A vida de duas pessoas. Esta pessoa faz, esta pessoa não faz. E foi onde eu aprendi a ser uma pessoa consistente. A pessoa que faz está aqui. A pessoa que não faz. Então, isso nos diz que não há benefício nenhum de não fazer, mas há benefício algum de fazer. Nem que mesmo a fazer continues aqui. Ainda estás melhor do que estar aqui sem fazer absolutamente nada. No final do dia sempre tens de fazer alguma coisa. Olá, por algum motivo clicaste neste vídeo, por curiosidade ou porque este tema realmente fala contigo. Este é o nosso primeiro episódio e nós decidimos criar este programa para trazer pessoas com experiência real de mercado. Então, se estás a construir algo neste exato momento, então este vídeo é exatamente para ti. Então, antes de nós passarmos para o conteúdo, por favor, subscreva-te no canal, porque isto vai ajudar a trazer mais conteúdos como este. Yudel, uma das coisas que eu sinto em Moçambique principalmente é que nós temos muita história, muita coisa para transmitir, mas isso fica muito para nós. E hoje gostaria que tu partilhasses um bocadinho da tua história, porque certamente tem alguém em casa, um jovem, que sonha em empreender, sonha em crescer, tipo na carreira, e simplesmente não sabe por onde começar. O que tu achas que conta mais quando a pessoa quer começar? É disciplina? É vontade? Motivação? O que te levou a começar e dizeres, ok, vou largar todas estas coisas e vou me dedicar neste ano, vou começar e caminhar para frente? Ok. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Né? É um prazer estar a ser chamado para fazer um podcast, né? Um sit-down. Não faço desde já há um tempo por escolha pessoal mesmo. Né? Estava no meu momento de desenvolvimento pessoal, então era necessário. Mas respondendo diretamente à questão, cada caso é cada caso. Para mim foi algo que muito provavelmente não vai ser para outros e não é algo que eu recomendaria que fosse para outros, porque cada caso é cada caso. No meu caso, o que me levou a chegar até aqui, a ter essa disciplina e por aí vai, a ser uma pessoa consistente, foi puramente ego. Eu sempre fui uma pessoa muito magrinho, era muito pequenininho, então era aquilo de, podemos dizer, dos meus infância até por aí, os 14 anos, por aí, podemos dizer, não havia muita diferença, né, na pessoa que eu era sempre a mesma coisa, né? Até os 15, 16, quando verdadeiramente comecei a crescer um bocadinho. E o que é que isso criou dentro de mim? Eu tornei-me uma criança que sabe de si, mas ao mesmo tempo tem aquelas inseguranças, né? Claro que não ias notar isso porque era uma criança. E foi isso que me levou primeiro a começar a treinar. Começou tudo aí, comecei a treinar. 2x3, já tenho 6, 8 packs aí na barriga, ainda magro, mas já tenho aí os 6 pack. Outros não têm, mas os que não têm estão a admirar o que tenho. Mesmo os que têm também estão a admirar. Eu era tão viciado em treinar, treinava absolutamente todos os dias sem falha, basquete, futebol, treino, corrida, absolutamente tudo, possas imaginar. E isso começou a subir-me o ego. Por quê? Porque não tinha, já tenho. Agora que tenho, todo mundo está a bater palmas, então estou-me a sentir show de bola. Então, esse ego levou-me a achar que eu posso fazer tudo. Que eu posso ser businessman se eu quiser, que eu posso fazer dinheiro se eu quiser, que eu posso fazer N coisas. E numa dessas N coisas chegou business. Assistia muitos vídeos sobre, só que nem sequer entendia o que era. Até que vi alguns amigos já fazerem, procurei saber como é que fizeram, deram-me uma e outra dica, comecei a estudar para fazer isso.
Claro que durante esse estudar, né, fui tirando pausas porque não estava a ver porque é que eu estava a estudar aquele certo skill para fazer o negócio, até que verdadeiramente abriu o primeiro. Yeah. E foi onde eu aprendi a ser uma pessoa consistente. Porque no negócio, se tu não és consistente, não vai cair absolutamente nada em cima da tua mesa se tu não fores atrás. Essa foi a primeira coisa que podemos vir a dizer que me tornou consistente. Segunda coisa foi ginásio, foi cuidar de mim. A idade é uma coisa engraçada. Um momento tu manteres um six-pack é fácil, outro momento já não é assim tão fácil. Né? É engraçado, estou a dizer isso, eu tenho 20 anos, percebo, mas para mim acho que não muda muita coisa. Basta dizer que 16, por aí, já começa a mudar a história. Então, quando isso começou a acontecer, eu comecei a ver mais necessidade de eu ser mais consistente, senão eu não ia conseguir manter aquilo que me dava tantas palmas. Então aprendi a ser uma pessoa que, independentemente das circunstâncias, faz, que independentemente se quero ou não quero, estou motivado, não estou motivado, faço. Num caso geral, sabendo o que eu já sei agora, o que eu poderia dizer a qualquer jovem, a qualquer pessoa é: muita gente, uma coisa como eu percebi, muita gente fica nos planos. Eu vou fazer quando eu tiver isto. Eu vou fazer se eu tiver isto. Ao invés de fazer, onde tu começas a fazer? Vamos dizer, eu levo 6 meses a desenhar como é que a coisa deve ser feita. Tu começas a fazer no primeiro dia que tiveste a ideia. Os 30 dias ou os 60 dias que eu levei, ou os 3 meses que eu levei para planejar, são os mesmos 30 dias, 60 dias ou 3 meses que tu levaste a fazer. O know-how que tu vais ter no final desses 90 dias e o know-how que eu vou ter são completamente diferentes. Eu sou teórico, tu és prático. Durante a praticidade, tu aprendes teoria no final do dia. E podes ir te educando da mesma forma que aquela pessoa está a se educar no plano. Então, eu virei apologista de fazer. Faz. Vão te corrigir no meio. Tu vais aprender. Boa parte, honestamente falando, o meu dote de comunicação não apareceu porque eu estudei, não apareceu... Não, honestamente, eu nem sequer gostava de falar, comunicar como tal. Nunca foi algo que eu gostei de fazer. Quem me conhece, tipo, uns 4 anos para trás, consegue confirmar. Só que no fazer, eu aprendi que, o meu toque especial é esse. Conseguir me comunicar com as pessoas, conseguir interagir com as pessoas e guiar conversas, né? Liderar, podemos assim dizer. E nunca foi algo que eu achei que fosse o meu dom. Então, se fosse para deixar uma dica, né, para pessoas que querem ser consistentes, querem fazer alguma coisa, faz. Ponto final. Uma coisa que acontece muito no início, tipo, antes da pessoa começar, é ter muitas ideias. Vem muita coisa e no tempo atual, isso é ainda mais pesado para esta nova geração, porque tem muito mais coisas para começar do que, se calhar, há 5 anos atrás. Temos inteligência artificial, temos redes sociais, tem muita coisa. E o que te levou a decidir aquilo que estás a fazer no dia hoje, ou se começaste com uma coisa e depois acabaste trocando no meio do caminho? Por exemplo, para mim, no início da minha carreira como empreendedor, eu comecei depois de ter visto uma palestra e, achei que queria empreender. E nesse processo tive vários... Primeiro, comecei com, por exemplo, carinha escolar e surgiram as primeiras dificuldades e depois mudei de negócio. Fiz algum negócio na escola de venda de bolinhos e até deu muito bem, tipo, dava algum retorno. E fui mudando, tipo, de business. E existem algumas pessoas que ficam presos porque querem fazer aquele business ótimo, né? E nunca começam. Então, existe algo específico que te fez decidir a começar aquilo que fazes hoje, ou também foi assim, começaste com alguma coisa e depois foste melhorando ao longo do tempo?
Não, para mim foi onde o que eu estou a fazer agora não está relacionado a absolutamente nada quando comecei. Quando comecei tinha 13, 14, vi vídeos de Forex, achei também que quisesse ser trader. Corri foi com o meu pai, vi estes vídeos, estudei um mês, não estudei nada, só assisti umas 2 semanas no YouTube, fiquei tipo, já percebi como é que se faz. Deu-me o valor que eu tinha pedido para investir, pus aquilo, eram 18 até 1 da manhã, aquele dinheiro tinha desaparecido. Depois na manhã seguinte pedi de novo, depois já consegui gerir 1 mês, 2 meses, no terceiro mês eu vi que o balanço de entrada e o balanço atual está a baixar isto aqui, não está a subir. Depois eu fiquei tipo, sabes, não é isto aqui que vai me fazer ou me levar para onde eu quero ir. Deixa isso de lado. Depois disso, alguns anos depois, design gráfico. Fiz o primeiro curso, depois do primeiro curso de design gráfico fiz o segundo, depois do segundo fiz o terceiro e depois fiz já o último possível de design gráfico. Só que quando comecei, né, porque a minha empresa primeiro começou como design gráfico, chamei de agência, mas não existia nenhuma agência, era eu só. E depois percebi que eu tinha um serviço incompleto. O meu serviço número 1 é design gráfico. Vai-te aparecer uma empresa de marketing que faz o tal design gráfico, faz a estratégia, implementa, faz o vídeo, faz a imagem, faz as impressões e entrega o trabalho. E ainda faz a gestão. A única coisa que eu estou a prometer é 10%, 5% de trabalho. Não compensa. Foi onde eu já fui fazer cursos de marketing digital. Depois de fazer esse curso de marketing digital, fiz mais 2, um de economia, outro de finanças. Porreiro. Durante esse trajeto, a minha empresa acabou por sair de uma agência de marketing digital, uma agência de design para uma agência de marketing digital. Ficou uma agência de marketing digital por mais 1 ano e meio, 2 anos. E estava a funcionar assim como estava. Só que a dado ponto eu já não tinha uma agência de marketing digital. Eu já tinha uma consultora de marketing. Né? Porque já não estávamos somente a gerir páginas, a gerir marcas. Já estávamos a criar marcas, já estávamos a lançar marcas, já estávamos a fazer 1001 coisas e já não estávamos a trabalhar com lojas, já estamos a trabalhar com multinacionais, já estamos a trabalhar com instituições. Então já não era somente uma agência de marketing. E aí já passou para uma consultora. Claro que durante esse trajetório tive outras empresas, né? Algumas ainda têm participação minha, direta, outras não. E isso para dizer o quê? Hoje em dia eu consigo sentar e dizer eu gosto do que faço. Mas eu nem sempre gostei do que faço. Eu só gosto do que faço agora, porque eu criei as condições para eu gostar do que faço. Hoje em dia eu consigo ativamente dizer que o meu trabalho é ser líder de pessoas. Ponto. Não tem que criar flyer, nem tenho que me preocupar com nada disso. Hoje o meu trabalho é ser líder. Ponto. Isso é nice. Isso é bom dizer. Ficas feliz até. Mas nem sempre foi assim. Já estive no hustle de tentar perceber se consigo fazer Forex, tentar perceber se sou bom designer, tentar perceber se sei marketing, se sei campanhas. Já foi um processo. Não para dizer que se acontecer alguma coisa e eu ter que fazer esse trabalho, todos esses agora eu não vou conseguir fazer. Faço todos e faço muito bem feito. Mas já não tenho a necessidade de ser eu a fazer. Já tenho uma team. Então eu não acho que nós devemos começar com o sonho perfeito. Ainda ontem estava a falar com um grande amigo e sócio meu numa outra empresa. E eu estava a dizer que, sabes, uma das casas que vou construir vai ter que ter isto, aquilo, elevador para lá, sei lá mais o que. Sonho de um arquiteto, mas ódio de um engenheiro. E ele disse uma coisa que deixou-me a pensar e naquele mesmo dia, ontem, mudei absolutamente todo o desenho que eu já tinha, o escopo que eu já tinha feito de investimentos de real estate. Ele disse, sabes, irmão, tu tens 20 anos, ok? O teu benchmark são de pessoas que já têm 50.
Isso é produtivo porque vai te fazer correr mais, mas vai te abalar e vai te atrasar. Porque tu vais ficar tipo, ok, eu só vou ter casa quando eu tiver o suficiente para Para meter fazer. elevador, avião, helicóptero, tudo. Isso vai me atrasar, significa que eu vou fazer isso daqui a quanto tempo? Nem que eu já me dê na telha fazer isso daqui a 5 anos, por exemplo. Me atrasei, por que eu não começo agora? Yeah. Eu acho que a vida é assim, nem acho. A vida é assim, por fases. E sobre nesse aspecto Ok. específico de real estate, uma das coisas que acontece muito para jovens aspirantes, têm negócios, empreendedores, tem esta ideia de que casa só é casa quando tens elevador, rechão, primeiro andar e provavelmente a zona seja Mapulene, aqui no Costa do Sol, para quem não conhece Mapulene. E fica nesta ideia. Eu, como por ser alguém que trabalha na área de imobiliária, né, sendo arquiteto, também e empreendedor, em algum momento sonhei assim também. E ainda mais com a possibilidade de fazer o meu próprio projeto. Mas ao longo do tempo tenho percebido que no nosso contexto em Moçambique, as chances de tu viveres bem e à vontade com uma casa dessas, primeiro o processo de construção, segundo a manutenção, são muito escassas se não tiveres uma empresa que te dá, vamos lá, acima de 1 milhão ou se calhar 5 milhões de meticais. E o que eu tenho feito é aconselhar as pessoas que, olha, construir uma casa grande é nice, tens aquele prestígio, mas em algum momento isto pode virar tipo um pesadelo. E outra coisa que muita gente não tem noção é onde é que vai construir esta tal casa grande. Porque existem zonas também. Se tu vais construir, sei lá, uma casa com elevador em Boquiço, tu até podes investir 10 milhões, mas o valor imobiliário daquele tipo imóvel não vai ser de 10 milhões por causa da zona. E muita gente não tem noção de que tipo de investimento imobiliário vai fazer, qual é a zona em que está a investir e qual é o possível retorno que isso vai dar. Uma vez que já estás a pensar em investimento imobiliário, quando tu estiveres a construir a tua primeira casa, pensas como sendo a casa que a casa que vais ficar velho nela ou parte de um processo de várias casas ou se calhar até mudar de cidade ou de país? Não, não tenho ideia de... Aquela é a minha casa para o resto da vida, né? Não. A minha percepção de como isso deveria ser feito, ou na minha vida, com base na minha realidade, isso deve ser feito é vários terrenos, várias construções, uma melhor que a outra para o lazer, tanto meu como da minha família. Se eu posso, neste exato momento, ter terreno, ter projeto e começar a construir uma resta de chão, eu vou fazer isso. Depois de eu completar essa primeira fase, tudo bem, vamos lá para o segundo. Terreno, tenho. Projeto, tenho. Tenho condições para construir. Resta de chão primeiro, vou fazer isso. Terceiro projeto, depois de terminar este ou durante este, terreno tenho, projeto tenho condições para uma resta de chão, primeiro, segundo, terceiro, com piscina, sei lá mais o que, vou fazer isso. Tudo no seu próprio tempo. E realmente esse deve ser o pensamento. Eu acho que o teu pensamento está muito correto, está alinhado ao contexto do nosso país, né? Porque, por exemplo, nós vemos filmes, vídeos e às vezes queremos sonhar algo que só é possível acontecer nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um jovem, né, mediano, com um trabalho simples, até certo ponto consegue comprar uma casa
tipo com 4 quartos, não sei o que, resto no primeiro andar. Mas aqui em Moçambique já não é tão simples assim. Não é tão simples assim. E o que tu achas que acontece tipo, com as pessoas, né? Todo mundo quer construir casa. O que que leva as pessoas a quererem construir a primeira casa, a casa dos sonhos? Primeiro é não estarem inseridos na realidade. Se tu és um jovem, não trabalhas e não estudas como é que o mundo real, ou melhor, o país em que tu te encontras, como é que esse país é e funciona, tu podes muito bem sonhar que tu vais estudar, vais acabar de estudar, logo que acabas de estudar vais apanhar trabalho, esse trabalho vai te pagar sei lá quantos mil meticais por mês e no mesmo ano vais casar, vais construir tua casa, vais comprar teus carros de sonho. Não é assim que funciona. O nosso salário mínimo, estamos a falar aí dos 10 mil meticais por mês. 10 mil meticais por mês vezes 12, tu no ano fizes 120 mil meticais. 120 mil meticais, no máximo dos máximos, compras um carro, um Vitz que já andou talvez uns 100 mil quilómetros. Isso é o máximo que o teu investimento pode chegar naquele exato momento. Estamos a falar de comprar 120 mil meticais, estamos a falar de comprar 3 mil blocos. Mas nem vais comprar 3 mil blocos porque nem sequer tens o terreno para ir meter esses 3 mil blocos. Onde tu estudas, o local onde tu te encontras, o país, a zona em que tu te encontras, tu vais conseguir perceber que, ei, sabes, eu sonhar em ter uma casa de 3 andares com um parque embaixo da casa não é realista para a minha realidade neste exato momento. Mas o que tu podes e deves sim fazer é, senta, tá bom, para a casa dos meus sonhos eu preciso de 30 milhões de meticais, tudo bem. Faz lá o breakdown, de acordo com a tua realidade naquele exato momento, de quanto tempo é que vai te levar para ter essa casa. E tu já sabes que como eu não quero ter essa casa daqui a 80 anos, que eu talvez nem sequer estarei nesse mundo, eu sei que a minha meta tem que ser talvez 3 vezes mais do que eu estou a fazer agora, para alcançar esse objetivo 3 vezes mais rápido. Mas se tu não estudas a tua situação atual e também não buscas estudar, não buscas fazer alguma coisa da tua vida, também não deves estar à espera de ter uma realidade extrema. E isso é o que acontece com a nossa juventude. Não se apropriam das coisas. Eu acho que também tem a ver um bocadinho com o ego, porque eu também, em algum momento da minha história, me senti assim pelo fato de ter crescido numa casa, dependência de chapas e com a ideia de querer ter uma realidade diferente daquela que eu cresci. Acabamos construindo uma ideia na mente de, não, eu só posso, casa para mim só pode ser isto. E, in fact, os meus pais têm uma casa grande e eles já estão acima de 50. E eu olho para casa e pergunto, de que valeu todo esse esforço, todo este monstro, quando depois não vais ter pessoas ali, estás a ver? E eu acho que são pequenos detalhes que as pessoas não pensam, porque ainda existem aquelas pessoas, principalmente pessoas mais velhas, que algumas vivem, por exemplo, na cidade e pensam que, eu vou viver para fora de Maputo e vou construir uma casa grande. E depois depara-se com uma realidade fora da cidade de Maputo, que é congestionamento, não sei o quê, e depois acabam voltando para a cidade e acaba sendo um investimento perdido. Então, parte disto tem muito a ver também com sentimentos, traumas que as pessoas tiveram ao longo do seu crescimento, né? E claro, também querer almejar coisas maiores. Neste caso, por exemplo, tu queres uma casa, gostarias de ter antes, uma casa com elevador, não sei o que, é aquela coisa tipo, ok, é um statement, é um statement meu, né? Mas ok, voltando à tua trajetória como empreendedor, qual foi a maior
Por exemplo, eu na minha trajetória já tive dúvidas, né? Muitas dúvidas. Se realmente isto que eu estou a investir vai valer a pena, se é o futuro. Tu já te deparaste com situações dessas, ter dúvida daquilo que estás a fazer, ou nem por isso? Porque eu acho que existe alguém neste exato momento que pode estar a duvidar daquilo que está a fazer, porque realmente existem tantas outras opções e que provavelmente a prometerem riqueza muito mais rápido do que aquilo que a pessoa está a tentar construir neste exato momento. Yeah. Ok. A melhor forma que eu tenho de responder isso. Vamos imaginar que isto aqui é a vida, né? Tu fazes. São duas pessoas aqui, vida de duas pessoas. Esta pessoa faz, esta pessoa não faz. A pessoa que faz está aqui. A pessoa que não faz está aqui. Então, se isso nos diz que não há benefício nenhum de não fazer, mas há benefício algum de fazer, nem que mesmo a fazer continues aqui, ainda estás melhor do que estar aqui sem fazer absolutamente nada. No final do dia sempre tens de fazer alguma coisa. E o fazer alguma coisa até pode ser não fazer nada, é o que estás a fazer. Mas não há benefício algum de não estar a fazer alguma coisa. Então, para mim, sempre foi e sempre será melhor estar a fazer alguma coisa. Mesmo duvidando. No meu caso, claro que eu já tive aqueles pensamentos que costumam vir à noite. Pá, será que o que eu estou a fazer faz sentido? Ainda não vi isto, ainda não vi aquilo. Mas tem uma coisa que eu jamais tive, não faz parte do meu sangue, é desistir. O meu pensamento é o seguinte. Imagina tu estás, como a Bíblia diz, no vale das trevas, né? Está escura a situação. Não sabes para onde estás a ir. Se estás no vale das trevas e tu estás parado neste ponto e não vais nem para frente, nem para trás, nem para a esquerda e nem para a direita, isso significa que não tens como sair desse vale porque estás parado. O meu raciocínio é, as pessoas dizem, não estou com medo de fazer porque senão vou fazer o errado. Ok, ou tenho medo de continuar porque acho que estou a gastar o meu tempo. Tudo bem. Tu estás parado neste ponto, entre o vale das trevas. Se tu vais para frente e o teu frente é ir para trás, tu vais bater numa parede e essa parede é Deus a te dizer, ouve, jovem, não é por aí, deixa-me te levar para aqui que é onde tu deves estar e faz assim. Mas isso só acontece se tu tomares ação. O Deus te abençoar com a vida que tu queres, não é o Deus vai me dar a vida, não. Tu vais orar, logo depois de orar, ou pedir a Deus aquilo que tu queres, começa a fazer qualquer coisa. Se estiveres a fazer alguma coisa errada, Deus vai te reencaminhar. E isso eu já solidifiquei na minha vida. Comecei com isto, passei para aquilo e agora estou aqui. E é normal, daqui a 2 anos eu já não estou aqui, estou a fazer uma outra coisa completamente diferente. E uma coisa importante na tua trajetória é que tu já tinhas começado a construir o teu portfólio, as tuas empresas e conheço-te já há algum tempo e no meio deste período conheceste a Jesus. Qual foi o impacto dessa transformação na tua vida? Deus, na minha vida, fez a maior diferença que qualquer outra coisa poderia fazer. Porque tirou-me de pensar que os meus resultados dependem somente de mim, para os meus resultados depende de mim, mas eu não dependo de mim. Eu dependo do Altíssimo. E o Altíssimo é que me capacita para eu alcançar os meus objetivos. Antes de Deus era, se eu não fizer isto, minha vida acabou. Depois de Cristo eu vou fazer isto. Eu vou dar uma melhor. Se não der certo, está tudo bem. Eu vou tentar de novo. Deus vai me capacitar. Ponto número 1. Ponto número 2. No negócio, há muita coisa que tu fazes às cegas. Porque tu não sabes sobre o futuro, tu não sabes o que vai acontecer amanhã, mas fazes. Sem Deus, tu fazes e não há expectativa daquilo dar certo. É somente números e te baseares no teu conhecimento. Mas ninguém sabe tudo. Mas já quem sabe tudo. Então, desde o momento que eu percebi que eu descobri que existe Deus e que eu posso pôr as minhas preocupações e a minha vida
nas mãos dele. E a única coisa que eu tenho que fazer é continuar a crer e continuar a fazer. E as coisas vão acontecer. Não da minha forma, mas da forma dele. E a forma dele jamais estará errada. Eu aprendi a dizer, Deus, este é o meu sonho. Se isto não for para mim, por favor, direciona-me para aquilo que tu desenhaste que deve ser para mim e dê-me as forças para passar por todos os obstáculos que vais meter à minha frente. Porque Deus jamais vai te entregar algo sem passar por alguma coisa. Então, já que eu tenho que passar por essa coisa, dê-me as forças. Então, o Yudel antes, batismo, Yudel depois, batismo, são Yudels completamente diferentes. E patamares completamente diferentes também. Uma das coisas que acontece muito no meio evangélico que eu tenho visto, sou cristão, é que muitos ficam presos ou deixam de... não conseguem dar um passo adiante. Alguns por medo, outros ficam simplesmente na fé de que algo vai acontecer. Será que algo acontece assim ao acaso? Tipo, na tua vida as coisas aconteceram ao acaso ou foi mesmo ir atrás com fé de que vais conseguir? É engraçado, há uns dias, acho que isso foi uns 3, 4 dias atrás, eu postei um vídeo, por acaso tomou a repercussão que tomou, eu a perguntar por que eu hoje não consigo celebrar como tal as minhas conquistas, porque estou tão focado na próxima conquista que ainda está muito longe que eu tenho que alcançar. E o aprendizado que eu tomei depois de ler os comentários e depois de perceber mais sobre o assunto é que isso é pelo simples fato de que tu pedes algo hoje, Deus pode não te dar amanhã, pode dar daqui a um ano. Daqui a um ano tu já não te lembras de que fizeste uma oração no ano passado a pedir exatamente o que Deus te deu hoje. Há 3 anos atrás, definitivamente que tudo que eu pedi a Deus eu já tenho. Mas eu não lembro da oração que eu te fiz para ter tudo que eu tenho hoje. Mas Deus já realizou. Todos nós já tivemos aquela situação, ei Deus, este teste, este exame, está aqui, já trabalha, outro já tem uma família, outro já tem 50, já não lembras da oração que fizeste para passar aquele teste, aquele exame. E essas pessoas não celebram as pequenas vitórias? Não. E o que eu removi daquilo? Aquilo foi a confirmação de que eu sou uma pessoa que é grata por tudo que tem, mas jamais satisfeito pelo que tem. E isso é algo que eu jamais vou mudar. Eu pensava que eu estava a ser ingrato, mas eu não estou a ser ingrato. Eu estou a ser o batalhador. Eu estou a ser um dos guerreiros que a Bíblia nos mostra que nós podemos ser. Há várias histórias ali dentro que nós podemos usar como base. E se eu consigo olhar, Deus, muito obrigado por tudo que eu tenho, mas eu vou continuar a ir atrás de mais e mais e mais, sempre sendo grato. É essa pessoa que eu sou. Eu jamais me contento com o básico. Sempre vou atrás de mais crescimento, aprendizado. Então, isso é o que me permite fazer o que eu faço e estar na posição em que eu estou. Então, para mim, isso é a base de tudo. Algo interessante sobre aquilo, marketing, né, que é a área que estás a trabalhar, é que nos últimos anos tem tido, como é que eu digo, parece que todo mundo está a fazer ou quer fazer marketing. Mas há poucos anos atrás, ou há 10 anos atrás, marketing era tido como aquele curso de quem não quer fazer nada. Tipo, literalmente, os cursos que as pessoas pensavam era engenharia, arquitetura, informática. Então, marketing é tipo, esta pessoa tem preguiça. Independentemente se a pessoa vai à faculdade ou não, mas era tido como charlatão, corta-mato, preguiçoso. preguiçoso.
Yeah. Mas o que tem acontecido é que a visão de marketing, principalmente em Moçambique, tem mudado de uma forma exponencial. E provavelmente hoje as pessoas que fazem mais dinheiro são as pessoas que estão envolvidas com marketing. Como é que tu vês marketing daqui a 5 anos? Tipo, nos próximos 5 anos? Ok, o que é que acontece? Eu não sou um marketeer. Tenho essa especialização, não é o que eu estou a estudar, porque ainda estou a estudar. Eu estou a estudar economia e business. Eu sou um homem de negócios. Ponto. O que é que acontece com marketing na minha vida e eu ter uma empresa de marketing? Marketing é o coração de qualquer empresa. Qualquer empresa. Porque tudo é marketing. Pessoa da empresa A vai para a pessoa da empresa B e fecham um contrato ou fecham um negócio. Como a pessoa A chegou ali no local com a pessoa B, como essa pessoa está apresentada, já é marketing. Porque marketing tem várias segmentações e tem vários tipos de marketing. Tens B2C, tens B2B e por aí vai. E mesmo dentro desses dois ainda tens várias ramificações. Então, eu já tive uma conversa com um cliente meu, um dos clientes meus de Portugal. E ele disse, estávamos a conversar, né? A debater sobre o assunto. E ele estava a dizer que ele acha que empresas de marketing vão morrer, isso foi há 1 ano e meio atrás, vão morrer porque AI X, Y e Z. Está a fazer tudo, é. Tudo bem. Isto aqui pode ser um teste para qualquer pessoa que estiver a assistir a este vídeo agora. Se entrar no ChatGPT neste exato momento, escreves, dá-me um plano de postagem do mês. O ChatGPT vai te dar. São 3 posts por semana, 15 stories por semana e todos os captions vão ter uns 5 a 8 hashtags, vão ter uma barra, vão ter 2 parágrafos e no final de cada um sempre vai ter 1 ou 2 emojis. Essa é a base. Não tem um ChatGPT de qualquer pessoa que não vai lhe dar a mesma coisa. Ok, eu devia fazer esse teste depois dessa Vais fazer gravação. o teste, vais descobrir, depois vais mostrar. Esse é o outcome que tu vais ter. Por quê? Porque o marketing não é só isso. Tu podes entrar no ChatGPT, depois entrar em qualquer outra plataforma e escrever, dá-me uma estratégia de marketing. Mas o marketing não é aquilo. O marketing começa... Ou seja, o marketing não é o plano em si. Não. O marketing começa desde a consultoria e percepção do que tu és, do que a tua empresa é neste caso, e o que a tua empresa deve ser. Não interessa qual é o input que tu vais dar a qualquer AI, sempre haverá limitações de execução. O que significa que o AI não veio para abolir, veio para flexibilizar. Eu não faço a mínima ideia, mas sei que é um valor exuberante que a empresa gasta só com plataformas. São várias plataformas. E o que é que eu decidi fazer? Ao invés de querer discutir com os diretores da empresa, ChatGPT e sei lá mais quais, não vou falar os outros, senão já... Os outros que usamos. Vamos marcar o um básico, outro... exatamente. Já vamos marcar um outro dia para eu te explicar no privado. Falar sobre plataformas. Exatamente. Ok, vamos marcar... Isso está a ficar registrado. Vamos marcar uma outra conversa para falar sobre as melhores plataformas para... As melhores plataformas... Ok. Essas plataformas de AI ou esses agentes, não, são plataformas ou são agentes? As plataformas têm agentes. Ok. São as que tu usas para para 20%... dar um melhor serviço aos teus clientes. Sim, o que é que acontece? Claro que dito assim parece que o trabalho é feito ali. Gostaria, mas não é o caso. O trabalho é feito ali só por 15%, 10% do trabalho. E depois 90% é o manual. Mas o que é que eu estava a dizer? Que antes eu tinha muito essa discussão com os diretores da empresa. Por quê? Porque eu ficava tipo,
Porquê que tu estás a usar isto para fazer aquilo? Porquê que tu estás a usar aquilo para fazer aquilo? Porquê? Porque eu tenho uma mente que, se nós dois estamos a conversar, tu me explicas o teu problema. Se eu tiver um quadro agora e um marcador, eu te resolvo a ideia só com esta conversa, neste exato momento, tiro a estratégia, faço a consultoria, dou-te o plano, tudo de cabeça neste exato momento. E eu achava que todo mundo tem que ser assim. Só que não tem como todo mundo ser assim. Cada um tem a sua própria forma de operar, a sua própria forma de pensar. Mas o que eu posso fazer é uniformizar e flexibilizar através de processos. E são nesses processos que entra o AI. Se tu ensinas as pessoas que têm que fazer a gestão, que têm que fazer a consultoria, que têm que fazer a estratégia, a usarem diferentes plataformas para flexibilizar o trabalho, algo que pode levar um dia, levar 10 minutos, que seja. Mas o que sempre tem que ser feito é AI, não é pessoa. É AI. Então, a tal pessoa tem que fazer human check, tem que sentar, rever o documento, melhorar o documento, remover o que não é suposto, adicionar o que é suposto e implementar. É por isso que eu estava a dizer que marketing não é... Qualquer empresa pode sentar agora com qualquer um desses agentes ou qualquer uma dessas plataformas e dizer, ouve, eu quero fazer isto este ano, dá-me o plano. Vai dar o plano, executa. Execute. Vou contratar uma time, vai fazer isto, eles vão fazer isto, eles vão fazer isso. Faz isso. Porque realmente uma das coisas que tem acontecido muito, e eu tenho notado, é que as pessoas usam AI como se fossem elas mesmas. Ou seja, já não confiam no seu próprio discurso, naquilo que vão escrever e preferem delegar tudo a um agente e depois nem sequer fazem revisão daquilo que estão a fazer. E eu acho que isso tende a desvalorizar cada vez mais a nossa personalidade, né? É verdade que a inteligência artificial acelera as coisas e é necessário, mas eu particularmente gosto de fazer uma revisão em tudo aquilo que estou a pesquisar através de inteligência artificial. E as pessoas não fazem isso. Eu tenho colaboradores na minha empresa e digo, olha, usem inteligência artificial. Eu quero isto acontecer, ainda hoje preciso deste documento. Mas simplesmente mandam-me com os dashes e tudo. Exatamente aquilo que está... Tiraram, só mandaram. E eu acho que isso está a tornar as pessoas menos capazes de fazer. E muito pelo contrário, nós precisamos de pessoas mais capazes de fazer. É engraçado com isso do AI. Eu tive uma situação, isto estamos a falar de uns 4, 5 meses para trás, que eu decidi, porque eu não estava a perceber porque o processo de escolha e de... Aquele processo todo, né, de recrutamento estava a ser demorado. Então eu disse a minha RH, ok, espera, deixa-me fazer algumas, né? Algumas entrevistas, eu quero perceber o que é que está a errar aqui. Pura e simplesmente, a moça que entra na reunião foi via Google Meet. Eu fazia uma pergunta. Ela, um segundo, 1 minuto, não percebi, peço para repetir. Eu repito. Não é possível. Depois ela começa a ler. Bom, o meu ver é que, com base na tua questão, blá. E ela levava para responder a minha questão uns 30 segundos. Tudo, não percebi, está a cortar um bocadinho, peço para repetir. Aquilo foi a coisa que mais me preocupou. Como é que uma jovem de 22 anos, recém-licenciada em comunicação, entra numa entrevista de emprego, escreve a questão que acaba de ser feita, todas as questões, no ChatGPT para responder? Depois nós temos situações. O país não dá oportunidades a jovens. Jovens não têm oportunidade de trabalhar. Dás oportunidade ao tal jovem. E é isto que faz. E há dias vi uma notícia, ou seja, foto de um jornal em que a notícia, ou seja, a pessoa que fez a redação copiou e colou tudo que teve
Do AI. do DAI, né? Não sei qual é a plataforma que usou. E ainda vinha ali embaixo, se quiseres posso melhorar. Ia. Isso foi impresso e foi ao público. Então, nós estamos num país de terceiro mundo e há coisas que não são ensinadas na escola. E esta coisa de AI, inteligência artificial, veio até o nosso mundo sem nós termos plataformas de ensino, ou seja, ensinar as pessoas a usar estas plataformas. Vejo isso como uma oportunidade, porque realmente as pessoas só usam e não fazem ideia de como, do quão valiosas são as plataformas e do retorno que essas plataformas poderiam dar, e usam simplesmente, eu acho que usam 1% das plataformas de inteligência artificial. Como empreendedor, vejo isto como uma oportunidade para o mercado moçambicano? Tudo novo, melhorado, sempre vai ser uma oportunidade. Por exemplo, há 30 anos atrás não existia telefone. Não existia. As pessoas falavam, mandavam cartas, escreviam cartas e mandavam. Hoje em dia já existe. Se tu tentas resistir a essa mudança, significa que estás a te atrasar. Porque a rapidez com que eu consigo falar com uma tia que está na França é daqui para aqui. Agora, se for para mandar uma carta, quanto tempo é que vai levar? E o mesmo acontece com AI. Muitos processos manuais já não precisam de ser manuais. E isso é uma gigante solução para o nosso país. Da mesma forma que, vou dar um exemplo muito básico. Muitas empresas, principalmente as que já estão no mercado há mais de 15 anos, tudo é arcaico. E tens recentes que também tudo é arcaico. Não há nenhum sistema, nem que seja cloud-based ou nem que tenha um server room local. Tudo é arcaico. Significa que se amanhã alguma coisa pega fogo, alguma coisa molha, é o fim daquela informação. Então, só com esse problema, a quantidade de soluções que a minha empresa já conseguiu resolver, só com esse um problema tão básico, nem consigo explicar de forma tangível. E é a mesma coisa com a inteligência artificial. Há muitas empresas no nosso país que precisam de algumas soluções que com AI seria muito... Vou dar um exemplo, relatório. Imagina uma empresa que tem 10 ramificações a receber 10 relatórios diferentes de cada uma delas. E tem que ler aquelas páginas todas, 96 páginas, tudo o que aconteceu durante o mês. Enquanto a AI podia pegar naquela toda a informação, sistematizar aquilo e te dar uma redação. Muito simples. E ainda te dá dicas do que deves fazer no próximo mês para evitar as quebras se tiveres este mês. Então há muita oportunidade, há espaço para fazer muita coisa. Eu só acho que é preocupante como muita coisa está a ser feita agora. Eu estou a notar muita despreocupação com um bom trabalho entregue e boas coisas feitas hoje em dia por causa disso. Porque é tipo, já que isso consegue fazer, nem vou me preocupar com isso, somente vou mandar assim como está. Isso para mim está errado. Graças a Deus eu consegui, sendo eu o próprio exemplo, para toda a minha equipa, cortar isso. Já não há. 0. Nem que aí te dê alguma coisa, o processo ainda de revisão ainda é manual. Deve ser manual. Então, é oportunidade sim, é algo positivo sim, mas deve ser bem implementado. Não, e de facto eu vejo também uma oportunidade até para ensinar as pessoas como usar, porque realmente as pessoas, empresas, porque realmente as pessoas só usam e não filtram aquilo que recebem e simplesmente partilham essa informação e dá no que dá. O que ninguém te contou sobre empreender, ou o que gostarias de ter sabido antes de começar a empreender? Seja sobre finanças, seja sobre estratégia, porque todo empreendedor entra, todo
Não, mas eu acho que tudo. Ninguém sabe tudo, né? Todo empreendedor entra para um mar a navegar e, bom, encontra os desafios que encontra. O que gostarias de ter sabido antes de começar a empreender? Nada. Se já tivessem-me contado, se já tivessem-me explicado, não teria passado pelo que passei e não saberia com a extensão que sei certas coisas. Honestamente, não há nenhum departamento na minha empresa que eu não percebo. Mas eu tive que perceber porque eu é que eu construí aquele departamento. Não existia no início da empresa. E é por isso que eu estava a dizer antes que hoje eu consigo somente liderar, porque já não tenho a necessidade de fazer como tal. E, honestamente falando, o processo é doloroso. Se tem algo que ninguém me explicou é que ia ser tão doloroso como é, ou como foi até um certo ponto, e que tu ias te desconectar de muita gente ia achar que tu estás a ser um superstar. Mr. não responde chamadas, não responde mensagens, Mr. Busy, já me chamaram muito de Mr. Busy. Ninguém me explicou que eu ia me desconectar da realidade para me conectar à minha realidade, e ninguém me explicou que eu ia ter que crescer muito mais rápido do que o normal. Não conheço uma pessoa que já teve uma conversa comigo sem me conhecer e me deu a minha idade. Todo mundo chuta uns 27, 26, 28, por aí vai. E antes eu não percebia o porquê. Só que agora faz muito sentido. Porque eu tive que passar por muitas situações na construção de todas as empresas que já tive, e a empresa principal que tenho hoje, para conseguir chegar no patamar que chegou até agora. E vou dar um exemplo. Eu consigo, de forma tranquila, dizer que no mínimo eu trabalho mais 15 horas por dia. Agora, qualquer empresário vai te dizer que não, isto está errado. Um empresário que trabalha mais de X horas por dia é empregado da sua própria empresa e por aí vai. Tá bom. Vamos pôr isso aqui numa bolha, né? Sou um jovem, tenho 20 anos, minha empresa começou há 3, 4 anos atrás. E eu ainda tenho objetivos extremamente gigantes que nem consigo explicar numa só folha. Por que eu vou construir algo e depois desse algo ter base, sentar assim, prontos. Já tenho diretor, já tenho pessoas para gerir, já não preciso fazer absolutamente nada. Esquece, jamais vou fazer tal coisa. Se eu já tenho a base, significa que esta é exatamente a situação em que eu sempre quis estar. Porque já tenho a base para gerir, eu só preciso de continuar a ir atrás de mais e de mais e de mais para construir em cima da minha base e criar o meu próprio império. Então, não existe absolutamente nenhum ensinamento que vai te preparar mais do que o fazer. Então, eu, honestamente falando, se fosse para voltar atrás e dissesse, se eu tivesse aprendido uma coisa antes, eu não teria aprendido absolutamente nada mais do que eu já aprendi, do que eu já tinha aprendido naquele exato momento. O aprendizado, o armazém de informação que eu tenho na minha cabeça hoje é estupidamente gigante. Não interessa se tu és alguém com 50 anos, não interessa se tu tens 30, não interessa se tu tens 25 ou és da minha idade. Ninguém nessa faixa etária vai ter uma conversa comigo e eu vou desaparecer nessa conversa. Impossível, não tem como. Independentemente das circunstâncias em que tu estás, em que eu estou, jamais eu vou desaparecer naquela conversa. Tenho a bagagem para suportar qualquer tipo de conversa com qualquer tipo de pessoa. E isso não aconteceu acaso. Não vieram me ensinar como fazer isso. Eu tive que aprender na prática. Hoje em dia, eu converso mais com senhores de 50 anos de idade do que com pessoas da minha própria idade. Para alguém que neste exato momento está bloqueado, independentemente da circunstância, a resposta é uma e única. Faz. Eu não acho que algum dia, pelo menos com a informação que eu tenho, com o aprendizado que eu tenho agora,
alguém vai me perguntar o que é que eu devo fazer, a minha resposta não vai ser a mesma. Faz. Não interessa qual é a tua circunstância. Eu já tive algumas pessoas a acusarem comigo: Yuda, os meus pais não apoiam, eles acham que eu devo estudar, que eu devo fazer aquilo, que eu devo fazer aquilo, isto e aquilo. Houve, circunstâncias são individuais. Jamais vou poder ter a força de dar um advice para a tua circunstância, porque são várias circunstâncias. Mas se eu fosse para generalizar, se tem algo que tu sempre vais aplicar, senta, pensa. Cabeça está livre, faz. Ponto final. Enquanto estás a fazer, faz os teus planos, educa-te, mas sempre fica a fazer. A fazer sempre vai ser melhor do que a não fazer. Eu nunca vou me esquecer deste dia. 1 ano atrás, eu encontrei um seguidor que eu nem me lembrava dele, mandou uma mensagem a pedir uma dica e eu mandei-lhe um texto. É muito difícil tu me encontrares para responder DMs, mas calhou naquele dia ter me encontrado enquanto eu estava ali e acabei por responder. Mandei-lhe um texto. Sabes, ele encontrou-me numa sessão de gravação há 2 meses atrás. Ele disse: Yuda, graças àquela tua dica que me mandaste em outubro de 2024, hoje a minha empresa está a fazer 250 mil meticais por mês. Irmão, te garanto que a melhor coisa que aquilo de alguém chegar e me dizer não há. Aquilo me deixou extremamente contente, porque eu fiquei tipo, ok, isso significa que a dica é a mesma para todos. Só a recepção e a ativação de cada um é que é diferente. Mas a dica sempre vai ser a mesma. Quem faz e quem vai estudando enquanto está a fazer, sempre vai ter um melhor resultado do que alguém que não está a fazer, está a pensar, está a planejar. Estás bloqueado? Senta, livra a cabeça e faz. Há quem não faz nem 1%. E 1% faz toda a diferença. Neste mundo de crise, essas guerras que nós estamos a ver, se tu mexes 1% da estrutura toda, na verdade, da estrutura toda da economia, isso tem efeitos catastróficos. Então eu acredito que se nós procurarmos ser 1% melhor que ontem, chegamos longe. Então este é o nosso lema. E espero que na próxima gravação possas dar um outro testemunho de coisas maiores que atingiste depois desta gravação.